Olá, pessoal! Olha, eu nem acredito que a gente está fazendo isso aqui. Eu tô tão feliz em estar fazendo o nosso primeiro podcast aqui, o Organicast. A gente tem uma convidada mais do que especial, mas antes, vamos se apresentar aqui rapidinho, Gabriel. Vamos. Muito prazer, o meu nome é Amanda, eu sou administradora, tenho especialização em digital business e faço parte aqui da Organic. E agora quem vai se apresentar é o meu sócio e também o amor da minha vida, o Gabriel. É isso aí, gente. Estou muito feliz de estar aqui hoje. É um sonho estar aqui, né? Pô, tão legal. E, bom, me chamo Gabriel Gregório. Se vocês quiserem me chamar de Gregório ou de Gabriel também, fica à vontade, né? E, bom, eu sou biomédico, tenho formação também em marketing, fiz marketing digital. Hoje a gente trabalha junto na Organic. E, bom, não tem muito o que se apresentar, né? Por enquanto, Por né? enquanto, não. Foi o suficiente. Já foi o suficiente, já. Vamos apresentar a convidada principal aqui, nossa querida amiga Inês. Bom, faz as honras, Amanda, apresenta ela. Antes de vocês conhecerem, é que eu tenho um pouco de ciúme, sabe? Eu tô segurando um pouco antes de vocês conhecerem ela. Primeiro porque é super perigoso, tá? Porque eu já ouvi dizerem isso e faz todo sentido. Ela é altamente viciante, tá? Mas vamos lá, vamos apresentar a Inês. Ela é pioneira da neurociência no mundo de negócios e formação de pessoas. Tem mais de 40 anos de estudos em psicologia e neurociências aplicadas. E ela é top 5 e ela é top 5 do CBTD durante anos 5 vezes, gente. Ela me deu a cola aqui 5 vezes, foi top 5 do CBTD. Então, dispensa muitas apresentações. Mas antes, caso você tenha interesse ao final aqui do nosso podcast, eu vou falar rapidinho sobre as soluções que a Inês consegue oferecer. Ela oferece tanto in company, então você que tem uma empresa e gostaria de uma solução totalmente personalizada para o seu negócio, a Inês faz esse tipo de trabalho e, olha, é incrível. Eu conheci ela nesse formato quando eu trabalhava em uma grande empresa. Ela foi a palestrante, foi assim... Eu colei nela a partir daí, tá? E também ela tem o Neuroclube, que é um acervo, né, via Telegram, recheado com muitas informações. Tem neuromarketing, tem neuroarquitetura, neuromúsica, storytelling, comunicação, aprendizagem. Gente, é muita coisa. Então, se você tiver interesse, depois acessa lá o Instagram dela, as redes sociais, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, Inês, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui com a gente. Olha, se eu não me sentia antes, desde o convite agora, garanto que já me sinto muito bem-vinda. Obrigada, gente. Nossa, que honra ser a primeira. E que responsa também, né? A honra é toda nossa. E a responsa também, porque bater um papo aqui com você é uma grande honra pra gente. Ah, mas vamos combinar, gente. Bater papo nunca foi problema pra nós. Exatamente. O problema é parar. O problema é parar, exatamente. Desde que a gente se conheceu, a gente não se largou. Tanto que teve um aniversário do Gabriel, né, Inês? Que foi quando você o conheceu. Isso. Que foi sobre os jogos. Eu falei, não, eu preciso dar esse evento, esse workshop de presente pro Gabriel, porque ele precisa conhecer a Inês e tudo que ela proporciona, tudo que ela ensina. Então, novamente, Inês, muito obrigada. Ah, sério, eu que agradeço. Eu vou fazer outro. Mas, legal. Que dia? Já tem data? Ainda não. Estou definindo a melhor data. Seguramente uma segunda-feira, porque você sabe que o amor da minha vida, o Carlos, que é o chefe de cozinha, responsável por toda a neurogastronomia que a gente desenvolve já há 14 anos juntos aí, ele tem um restaurante, né? Que abre de terça a domingo. Então, necessariamente vai ser uma segunda-feira, provavelmente de agosto. Provavelmente, final de agosto. Perfeito. Já sabendo a data, o horário, compartilha com a gente, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo vão querer participar. E eu indico de olhos fechados, vendados e qualquer coisa desse tipo. Tá ótimo, claro que eu aviso sim. Perfeito. Então, Inês, hoje o tema aqui do nosso bate-papo, claro que é um bate-papo livre, né? A gente vai conversar sobre muitos assuntos, mas um tema aqui central vou ler aqui para vocês, ó. Quando você entende como o cérebro humano funciona, você lidera melhor e vende mais. Inês, me conta, quando a gente compartilhou esse tema com você, o que já passou na sua cabeça? O que você pensou? Conta pra gente. Primeiro eu pensei, 2 temas num único podcast.
Quão mágica serei eu, Senhor, para entregar tanta coisa. Eu de verdade acho que a liderança é um tema tão vasto, mas tão vasto, principalmente pela ótica da neurociência, que ele nem vai se esgotar aqui, Não tenho entende? dúvida. Sim. Então, sei lá, minha sugestão, né? Vamos caminhando pelo tema da liderança e vamos ver onde ele esbarrar ou qualquer coisa que você me perguntar, o que a gente estiver conversando, que eu perceba que dá para fazer um gancho com vendas, eu faço, mas eu juro que sugiro um de neurovendas em breve. Com certeza. E eu já vou anotar aqui pra gente já marcar essa Tá. data. E é super aceito sua sugestão. Com Agora- certeza a gente faz dessa forma. Agora, de verdade, comentando o tema, né, que você falou o que eu acho disso. É assim, você colocou lidera melhor, vende melhor. A verdade é que quando você conhece, entende, sabe como o sistema nervoso funciona, porque o que o mundo chama de cérebro, na verdade, é encéfalo, e ele é parte do sistema nervoso, a gente faz essa divisão só por didática. Mas então, agora que vocês já sabem disso, eu vou simplesmente manter cérebro, tá bom? Mas agora vocês já sabem, sistema nervoso. Veja, nenhum comportamento existe, se manifesta aqui fora, que não tenha iniciado aqui dentro. Perfeito. Então, quando você entende como o cérebro funciona, você entende qualquer outro núcleo. Liderança, comunicação, aprendizagem, vendas, marketing, experiência, tudo que você possa imaginar e mais um pouco. Na verdade, tudo sob o sol e em cima da terra. Acontece porque existe um cérebro. Sim. Esse é o Perfeito. ganho principal. E outra coisa, quando eu explico como o cérebro funciona, eu posso até usar exemplos ilustrativos sobre aquela coisa. Então, vamos falar desse núcleo, liderança. Mas isso não significa que o mesmo princípio não se aplique a vendas, marketing, Outras comunicação, aprendizagem. É o mesmo cérebro. Sim. Você não desveste, então agora deixa de liderança em casa, porque o que eu preciso hoje é criar um projeto novo. Então, vou levar o meu cérebro criativo. Sim. É o mesmo, são as mesmas circuitarias, entende? Então, conhecer princípios de funcionamento do cérebro ajuda a gente a conseguir qualquer coisa mais melhor e mais rápido. Entender a estrutura de um sistema faz isso pra gente. Gostei do mais, melhor e mais rápido. Mais, melhor e mais rápido. E de forma mais orgânica. E de forma mais orgânica. Amém. Aliás, só de forma orgânica, né? O que você tem muito é uma imposição de ideias do mercado, porque ela é ideal, digamos assim, mas não é orgânica. Sim. Até um certo ponto você consegue resultado. Desse ponto em diante, porque não é orgânico, o sistema barra os resultados. E aí a gente vai entrar naquela primeira questão que a gente estava conversando antes que você me falou, com a vantagem para um líder de conhecer neurociência, de neuroliderar ou liderar a partir da neurociência. É você, bom, primeiro, trocar sorte por domínio de técnica. Porque tem muita coisa que a gente consegue fazer na vida e alguém pergunta, como é que você conseguiu? Você fala, não sei, foi sorte. Não foi sorte, cara. Seu sistema nervoso fez isso, entendeu? Entenda os mecanismos e você reproduzirá isso sempre que preciso. Em todo caso, eu diria que até muito melhor do que isso é o fato de o líder poder saber qual é a diferença entre resultado por neurologia, por causa da biologia, porque é assim que o sistema funciona, ou se é caráter. Porque são formas diferentes de gerenciar cada caso. No caso da neurologia, você vai procurar formas de resolver o fato de que é assim que o sistema funciona, e já dou um exemplo sobre isso. No caso de caráter, aí é gestão da singularidade. Você chama o camarada na xixa e fala, e aí, meu, o que tá pegando? Por que ou para que você fez o que você fez? Da forma que fez. Agora, vou dar um exemplo que é o meu preferido da vida, até porque serve para... Até não, principalmente para casamento. É assim,
O sistema nervoso como um todo recebe um volume gigantesco de informação. Alguém recentemente... sim. Está no livro do meu amigo Cláudio Tebas. Quando ele conta do curso que ele fez comigo, que eu faço a formação que vocês fizeram, né? Para pessoas que estão iniciando na neurociência, ou não, né? Que já estão nela, mas querem ver as aplicações de forma mais prática, né? E no livro, ao invés de usar a metáfora do processamento de informação, que é uma metáfora que eu nem gosto, porque transforma o cérebro numa máquina digital, que ele não é. Ele é um organismo vivo e analógico. Então, quem estuda um pouco de neurociência vai ver por aí que ele recebe 11 milhões de bits, cerca de por segundo, mas a gente não dando conta de um volume tão grande de informação e de dados, só entrega para o nível da consciência 40 unidades de bits. Ele fala, a gente recebe um elefante e processa uma formiguinha. E olhe lá. Então, essa é uma condição neurológica. Eu e toda a torcida do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, os 8,7 bilhões de humanos e humanas funcionam desse jeito. Então, isso vai dar como consequência aqui fora coisas do tipo pós-reunião, né? O gestor chegando para uma pessoa do seu time. E aí, fulano, fez aquilo que eu pedi? E aí o fulano, chocado, disse, mas você não me pediu isso. Claro que pedi, na reunião. Eu tinha até um slide sobre isso, tão importante que era. Como é que... Imagina, aposto que todo mundo na reunião vai lembrar. E aí vão se procurar Cristos para crucificar. De quem é a culpa de X não haver sido feito? Ele o que não falei, ele que não memorizou, ou não prestou atenção, como se a atenção fosse exclusivamente voluntária. Ela não é exclusivamente voluntária. Ela é voluntária até certo ponto. Se outras coisas mais importantes estiverem acontecendo, o sistema sozinho vai desviar ela. Então, você fica patinando e acaba, inclusive, rompendo vínculos fortes que já tinham se estabelecido, porque essa é uma acusação injusta. Sim. Né? Vou pegar, antes de concluir isso, vou pegar casos muito típicos de marido e mulher. Gabriel, sai para fazer umas comprinhas que a Amandinha pediu. Aí ele volta, a Amandinha abre e fala, mas cadê X? Por que você não trouxe X? Ué, você não falou do X. Ah, falei sim. Claro que eu falei do X. Imagina tanto que eu estou precisando de X, tanto você sabe que está faltando aqui em casa. Você... Dai-me paciência. Inspirando luz, expirando vida. Então, lá em casa a gente mudou o padrão. Eu pergunto para o Carlos, se fosse esse o caso do exemplo, e aí, você trouxe o que eu te pedi? Ele vai falar, mas isso eu não lembrava de você ter pedido. Ah, beleza. Eu ou ele diremos, não entrou nos 40 bits. O que a gente faz agora? Já tem Ouviu, né? Quando esquecer alguma coisa, a desculpa verdadeira, né, Inês? Sim. Científica. Científica. Bom, não quando eu entrou nos voltar 40 para a bits. liderança, a gente vai conversar sobre verdadeira, quando a pessoa tem essa informação. Boa. Mas o fato é que a gente tem essa informação e não há por que mentir. Então, não entrou nos meus 40 bits. O que a gente faz agora? Eu quero a solução. É urgente? Você quer que eu volte lá para pegar? Dá para pegar amanhã, quando eu estiver passando na porta? Beleza, tá resolvido. E não fica aquela coisa de você não me ama, você não me escuta. Você não me Você ouve. não me ouve nunca, Não presta você não atenção presta nada, atenção em nada, nada que eu cara. falo. Enfim. Agora, na organização, isso é muito sério. Não que não seja nos relacionamentos, Sim. porque se for recorrente, vai desgastando. Mas na organização, quase sempre, uma coisa que precisa ser feita, ela tem uma interface com outro departamento. Então, não prejudica só o nosso, prejudica o seguinte, o seguinte e o seguinte. É uma cadeia de eventos. É sistêmico o negócio. Então, assim, ok, não vamos procurar um Cristo para crucificar, beleza. Não entrou nos seus 40 bits o lance da reunião. Deixa isso para lá agora, não importa mais. Vamos ver como a gente soluciona aqui.
Vamos supor que você, claro, se você usou o argumento não entrou nos seus 40 bits, ou o outro já disse, puta, chefe, perdão, não entrou nos meus 40 bits. Então, significa que todo mundo tem essa informação. Não raro. Quando isso acontece, isso pode começar a ser utilizado como desculpa para algo que eu não lembrei de fazer, que eu não queria fazer. Para isso existe e-mail, WhatsApp, memorando e o caramba 4. Quer dizer, registros. Agora que eu sei que dos 11 milhões de bits que eu entrego de dados para uma pessoa, ela só consegue ter na consciência 40, e eu não sei que 40, e principalmente, isso para a gente conversar em neurocomunicação, como é que ela interpretou esses 40, então eu preciso me garantir. Eu vou entregar um resumo por escrito com os pontos principais da reunião. Eu vou mandar um WhatsApp com destaque para aqueles que você ficou responsável por resolver. E eu vou te lembrar muito antes do prazo expirar, para que se aconteceu qualquer coisa, você tenha tempo de realizar. Perfeito. E se você vê que isso é recorrente, a desculpa dos 40 bits é recorrente, aí perdão. Da mesma forma que eu te comuniquei que você só guarda 40, eu sei e você sabe. Então anota, né? Sim. Por favor. Em alguns casos, se possível, grava. Porque esse aparelho recebe 11 milhões, guarda os 11 milhões e quando você pede, ele devolve os 11. Exatamente. Sem nenhuma alteração. Mas ele é o único que faz isso, porque ele é digital. Perfeito. E aí, Inês, eu lembrei de um ensinamento que você trouxe em uma das aulas sobre comunicação, que é o óbvio precisa ser dito. Então, às vezes a gente acha, não, isso a pessoa já sabe, isso ficou subentendido. Quando se trata de comunicação, não é bem assim. O óbvio precisa ser dito, e aí eu quero acrescentar nessa frase, além de ser dito, precisa ser escrito. Pois é. Para não cair no esquecimento, né? Exatamente. Ou para você não correr o risco. Olha, de verdade, esse é o caso do o que a bunda não atrapalha. Vamos pela redundância. Se isso é muito importante, então vamos escolher a redundância. Gente, tantos sistemas usam a redundância por segurança, porque não a gente de forma consciente, como estratégia, como metodologia, como recurso, entende? E além do mais, vamos combinar uma coisa, o óbvio só é óbvio em função da história pessoal de cada um. Ai, pessoal de cada um. Da história pessoal da gente, entende? Então, de repente é óbvio para você porque tantas vezes você passou por isso ou tantas vezes você já fez isso que já é cadeia neural. Só para explicar. Tudo aquilo que a gente faz repetidamente, hábito, mania, modus operandi, paradigma, mindset, modelo mental, aprendizagem, crença, preconceito, tudo que a gente repete muito na vida, neurociência tem um nome só, cadeia neural. Um caminho neurológico, um caminho neural de sinapses, que o cérebro repetiu tantas e tantas vezes que vira uma via expressa. Tá certo? Então, você já fez tantas vezes que para você é cadeia neural. É claro que é óbvio, mas eu não. Entende? E eu tenho todo o direito de ter uma história diferente da sua. Aliás, tem uma frase, é do Peter Drucker, creio eu. Um dos dois Peters. Enfim, ou Senge ou Drucker, que disse assim, principalmente nos negócios, quando duas pessoas pensam igual sobre tudo o tempo todo, uma delas está sobrando. Se eu contrato pelas diferenças para que eu tenha pontos de vistas e perspectivas diferentes, então acabou o óbvio aqui. Perfeito. Temos histórias diferentes e, consequentemente, não. O que é óbvio para um não será necessariamente óbvio. Talvez o que é óbvio para você eu até discorde. Perfeito.
E faz toda a diferença. Inês, eu vou querer voltar nesse tema da diversidade, da diferença das pessoas e o quanto isso enriquece projetos, negócios, ideias, enriquece todos os âmbitos. Mas eu quero voltar rapidinho em um tema que a gente estava falando, e eu queria que você comentasse um pouco mais sobre, que é sobre a importância de delegar. Porque, por exemplo, o exemplo da reunião que a gente estava conversando aqui, né? Às vezes, a pessoa está sobrecarregada, ela tem várias coisas para fazer, mas devido à falta da habilidade em delegar, acaba se sobrecarregando e a tarefa acaba não sendo executada. Isso é um ponto que eu gostaria que você comentasse, mas também tem um outro ponto, sobre a importância. Eu acho que é muita coisa, mas se for, depois você fala, depois eu respondo essa. Bom, se tudo entrar nos meus 40 bits, vambora. Beleza. E também sobre processos, a importância de ter processos bem definidos tanto para liderança quanto para a equipe. Da equipe saber, não, eu preciso chegar à minha tarefa, ter o checklist ali, um processo bem definido. Tá, bom, as duas estão dentro de um modelo, uma ferramenta de neuroliderança criada pelo David Rock, chamada SCARF. SCARF é uma sigla, né, um acrônimo. Eu nunca sei quando é acrônimo e quando é acróstico, me perdoe. Eu nem conhecia. Pois é. Essas palavras. Então dá todo lucro. Mas é quando você pega uma palavra que é conhecida, mas cada letra significando uma coisa. No caso, SCARF em inglês é cachecol, né? É uma coisa que acolhe, que envolve e tal. E na neuroliderança, o neurotransmissor mais importante... Foi feita uma pesquisa, eu não sei há quantos anos atrás foi isso, faz um bocado já. Mas, assim, em vários países, para você ter a opinião de culturas diferentes, e o primeiro item sobre o que você acha mais importante para validar, legitimar um líder, as respostas foram unânimes. Confiança. Eu preciso confiar para seguir. E a confiança, ela é decorrente da produção de um neurotransmissor chamado ocitocina. Ela é que é responsável por criar laços, fazer com que a gente tribalize. E isso é fundamental, porque nós somos seres muito frágeis. A gente precisa até da pele de outro animal para se proteger do frio que está tendo agora, por exemplo. Então, seja ela costurada, seja ela in natura, né? Mas não interessa, a gente é muito frágil. Então, a gente se socializa, a gente se junta, tá? Para conseguir ir mais longe, para fazer mais e tá. Muito bem. Então, a gente precisa, de verdade, evolutivamente, a gente precisou de um hormônio 100% responsável por criar laços, estabelecer relações. Depois, por favor, me lembrem de fazer um aporte aqui, uma parte sobre ocitocina, que é muito importante para a liderança, tá? Mas, então, o SCARF, quando ele usa essa metáfora do cachecol, é isso, né? Acolhe. A forma mais eficaz de você estabelecer um laço de confiança com outra pessoa é fazendo apreciações legítimas, sinceras, ok? É love back de coração. Não da boca para fora. Muito bem. Então, SCARF é o seguinte, o S é de status. Exatamente porque nós temos necessidade... Aqui tem duas necessidades, dois princípios de funcionamento do cérebro fundamentais, né? O primeiro e o mais importante, tudo o que ele faz para garantir nossa sobrevivência enquanto espécie primeiro, enquanto indivíduo depois, tá? Então, sobrevivência. Para sobreviver, o que eu preciso? Pertencer. Então, eu quero ter o mesmo status, eu quero sentir que eu sou tão importante quanto vocês nesse time. Perfeito. E é o líder quem vai fazer isso acontecer. Não adianta eu entender que eu sou, eu preciso enxergar que ele entende. Então, esse é o S do SCARF. O SC. O C é de certainty, né? Certeza. O cérebro é uma máquina
de fazer previsão o tempo inteiro, o tempo inteiro. Ele faz isso o tempo todo. Inclusive filme de terror, né, Inês? Principalmente filme de terror. Na verdade, ele fica sempre antecipando para se preparar para. Num ambiente onde a incerteza é predominante, as minhas respostas de erro serão muito maiores. A SCA, é isso? Scarf, é isso. Deixa eu lembrar agora o A. Quer que eu procure aqui? Me ajuda bastante. Então, eu vou para o R que eu lembro agora mesmo. Não vou. Tô procurando aqui. É que o que importa mesmo na sua pergunta é o F de fairness, de justiça. É isso que importa. Por isso eu citei o Scarf. Scarf. É, O A... Ele não tá achando aqui. É uma... Quem foi que falou sobre ele? David Rock. Mas só de você digitar Scarf com pontinhos, já vai aparecer Scarf. tudo. S-C-A-R-F. Isso. David Autonomy. Rock. Autonomia. Autonomia. Sabia que tinha outro Autonomia, isso aí. ponto. Então, vamos da autonomia primeiro, tá? Eu preciso sentir que você confia na minha capacidade, na minha competência. Na sua autonomia. Na minha autonomia, não. Você precisa me dar essa autonomia. Perfeito. Entende? E isso é reconhecer que eu dei importante. conta. Porque cabe a você. Você é que tem o poder de permitir ou não que uma coisa aconteça de uma determinada forma. E não importa o cargo. Digamos que eu seja temporária, estagiária, trainee. Não sei nem se vou continuar na empresa. Acabei de entrar. Você vai dizer assim, por exemplo, Gabriel vai dizer, Inês, eu preciso que essa garrafinha chegue até a Amanda o mais rápido possível. Beleza? Você chegou agora? Alguma dúvida? Você sabe como chegar até a Amanda? Tá tranquila? Tô. Então vai nessa. Conto contigo. Isso é autonomia. O que é falta de autonomia? Inês, olha só, eu preciso que essa garrafinha chegue até a Amanda o mais rápido possível, então eu quero que você vá de elevador, porque de escada vai demorar muito, e mesmo assim, eu quero que você evite conversar com todas as pessoas no caminho, se alguém te parar e falar, agora não, tô com pressa. Isso é falta total. Você me dizer como fazer, sem antes me perguntar se eu sei o como fazer. Você pode até checar. Você pode até pedir para a pessoa dizer assim, você me dá aí uma ideia, como você acha melhor fazer isso? Tá bacana, estamos trocando de igual para igual. Sim. E eu tô te ouvindo, como você acha melhor, isso é autonomia. Ou até mesmo perguntar se tem alguma outra informação que você pode dar para a pessoa conseguir cumprir aquela tarefa, aquele objetivo com mais facilidade, com... Pronto, é isso. Eu posso contribuir e falar, puta, olha, você pensou numa coisa que eu não tinha pensado antes. Mas, eu também pensei em uma. Deixa eu te falar. E aqui estamos trocando e eu tô sentindo que eu tenho autonomia. Poxa, meu chefe confia em mim. Bora fazer isso chegar até a Amanda o mais rápido possível. Tá certo? O outro é relações sociais, não é? Isso. Relações sociais. Tá dentro do que eu falei do status também, né? É que o status tem a ver com manter a admiração que o meu líder já tem por mim. E relações sociais é o que é realmente o pertencimento. Eu sinto que eu pertenço a esse lugar. Eu não sou... E aí vamos entrar de novo no que você falou de diversidade e principalmente de inclusão. Porque não adianta contratar e admitir. Eu preciso me sentir parte desse time. Exatamente. E se ninguém me passa nada porque julga que eu não sou capaz por conta de alguma condição física minha, então eu não tenho essa sensação de pertencimento. E o F é fairness. Então é assim, justiça. Eu sou tratada da mesma forma que as outras pessoas, eu tenho reconhecimento e tenho recompensa igual a de outras pessoas que fazem o mesmo que eu faço. Sem favoritismo. Sem favoritismo de alguma espécie. E aí também entra uma questão muito delicada. Bom, a questão de eu saber o que você quer de mim entra aí. Mas isso é simples, entende? E inclusive é uma via de mão dupla. Você me dizer, Inês, o que eu espero de você aqui é, com todas as letras. E eu, se cheguei a um ponto em que eu não sei mais o que você espera de mim, Gabriel, o que você espera de mim aqui? Pronto, via de mão Alinhar a dupla. expectativa. Isso aí, pronto, simples assim. Onde que o bicho começa a pegar? Na transparência.
Porque aqui o que acontece é que, por exemplo, praticamente todo líder tem um líder acima dele. Então, ele vai para uma reunião, né, como equipe, mesmo tendo ele sua própria equipe, ele vai para uma reunião e lá ele escuta uma série de coisas a respeito de mudanças que vão ocorrer na organização. Algumas ele deve comunicar imediatamente para a equipe e outras ele não pode, porque ainda tem alguma coisa se definindo, porque ainda não sabemos como vamos fazer isso, porque, enfim, por qualquer razão, isto aqui ainda é sigiloso. Beleza. Ou porque, queira ou não queira, nas organizações também tem crenças. Sim. E uma delas é o que ninguém sabe, ninguém estraga. Zipper. Em todo caso, então eu saio da reunião. Se eu sair de boa com tudo que eu ouvi, tranquilo eu passar só a parte que pode. E vida que segue, tá tudo bem. Mas, se eu sair da reunião preocupada, com medo ou triste, aqui eu tenho que abrir um parênteses, e nem é tão pequeno assim. As pessoas, quando falam de emoção, como ela é intangível, ela é subjetiva, ela é abstrata, eu não pego ela, então dá a impressão de que ela é nada. Ela está no ar, está no vento. Não é verdade. Para cada emoção, há um neurotransmissor correspondente. Neurotransmissores têm peso, têm forma, têm cor e têm cheiro. Então, quando eu sinto uma emoção, um determinado neurotransmissor vai percorrer o meu organismo e o cheiro dele vai exalar pelos poros. O cheiro do medo, o cheiro da raiva, o cheiro da tristeza, que são aqueles que a gente não quer. Sabe quando você chega num lugar, abre a porta, olha e fecha rapidinho e fala, o negócio está fedendo aí dentro. Não está me cheirando bem o que está acontecendo aí. Mas o que? Não sei. É uma intuição. Na verdade, é o seu organismo, organicamente, te dizendo, você sentiu cheiro de medo, ou sentiu cheiro de raiva, ou de tristeza, ou tudo isso junto, um blend. Deve ser um fedozão esse, hein? Deve ser um fedozão. Você não tem consciência disso. Mas isso chega e o olfato é muito poderoso. A quantidade de neurônios que a gente tem dedicados exclusivamente ao olfato é enorme. Então, eu saí preocupada, agora fecha o parênteses. Eu saio preocupada da reunião, eu estou exalando o cheiro de medo, de insegurança. Então, quando eu chego e o pessoal fala, e aí, chefe, como é que foi? Ah, beleza, então, ó, a gente tem que fazer isso, isso, isso agora. Então, tudo, é só isso? É só isso. Tudo em mim está gritando que não é só isso. Veja bem, eu não estou dizendo, e nenhum modelo propõe isso, que você comece a ser antiético e a divulgar aquilo que ainda foi considerado sigiloso. Alguém com mais visão sistêmica do que você do processo decidiu que não é hora. Não estou dizendo para contar. Eu estou dizendo só para não negar a percepção da equipe. Então, neste caso, a transparência seria, sim, discutimos um monte de coisas, algumas já estão definidas e outras não. Elas estão a caminho de se definir. Então, nem vale a pena a gente se debruçar sobre isso agora. Perfeito. Claro, tudo que você não sabe como vai ser no futuro, dá um pouco de preocupação e eu estou com um pouco de preocupação. Daqui a pouco a gente define como vai resolver e acabou. Sim. Pronto, resolveu. Entende? Aí o que vai acontecer? Vai acontecer que alguém na sua equipe, com o pouco de informação que você deu, ou vai dizer, nossa, legal, agora sim esse negócio vai andar. Por que demoraram tanto para ter uma ideia dessa? E tem gente que vai dizer, agora me ferrei. Agora mesmo é que eu tô frita e eu não vou conseguir resolver isso. E aí eu vou entrar na segunda parte da sua pergunta, que tem a ver com atividade amidalar. Se eu estou sob ameaça, se eu estou com medo, se eu estou insegura. Então, as minhas amígdalas... E aqui eu preciso da outra informação, outro parênteses. Tudo que você tem no seu organismo em forma de amêndoa se chama amígdala. Aquela que você chama de amígdala, nem amígdala é, tonsila palatina. Então, você não extraiu essas. Acredite, você não está andando com equilíbrio, tudo certinho, vivendo, só se você tivesse traído essas. Essas são as amígdalas cerebrais. Temos uma em cada hemisfério.
Uma das funções dessas amígdalas é ser um filtro que vai separar o que oferece perigo do que não oferece. Não oferece perigo. Beleza. Vai lá no CPF, que no caso da neurociência é córtex pré-frontal. Vai lá no CPF e vai buscar as funções executivas e veja qual delas você precisa agora. Controle inibitório, que é aquele que impede você de comer o chocolate quando você está com a diabetes alta, entre outras coisas, né? Análise crítica, memória operacional, a tomada de decisão, flexibilidade cognitiva. Por esse caminho não deu, vamos ver como é que a gente faz isso. Tudo isso está aqui, ó, atrás da testa, córtex pré-frontal. Não oferece perigo, beleza, vai lá, está guardada tudo que é informação e conhecimento que a gente acumulou na vida no córtex, pega o que você precisa e veja como é que você vai lidar com isso. Mas se a amígdala recebeu, as amígdalas, né, receberam e detectaram ali um risco, um perigo, então elas vão imediatamente dar comando para o sistema troncoencefálico, sistema límbico como um todo, e o tronco encefálico, e nós vamos entrar em alguns mecanismos que só tem 3 comportamentos ou 3 respostas: luta, fuga, congelamento. Exatamente. Nas organizações, o congelamento é o mais comum, que é o finge de morto, que ninguém nota que eu estou aqui, talvez não me chame para perguntar nada, porque eu não faço a menor ideia do que está acontecendo aqui. Alguma dúvida, alguma sugestão? Alguém quer falar alguma coisa? Cri, cri. Cri, cri, cri. Isso. E aí tem um ditado estúpido que não entende nada de cérebro, que diz: quem cala consente. Besteira. Às vezes quem cala só não sabe o que dizer ou não quer discutir. Exatamente. Mas não significa que consentiu. A gente tem um bocado de ditos populares para repensar. Em todo caso, se a pessoa entrar em luta, fuga, ela está em modo de sobrevivência. Em modo de sobrevivência, eu não consigo acessar o córtex. Tem atividade amidalar, não tem atividade no CPF. Você não faz conexões lógicas com as coisas. Você, inclusive, esquece que você já resolveu problemas muito mais graves, muito mais sérios do que aquele, que você tem capacidade e competência para. Então, o que o líder precisa? Primeiro, deu a notícia da mudança. Não espera o cri, cri, cri. Não espera. Você só vai dizer assim: então, agora, galera, a brincadeira é advogado do diabo. Tudo que vocês acham que pode dar errado aqui, vamos começar a botar na mesa aí. Estimula que eles botem as cobras, os filminhos de terror, cobras e lagartos, para fora. Todas que você... Porque, veja bem, esses medos, essas inseguranças, elas só se justificam até que eu receba uma informação que as contrarie. Então, por exemplo, se eu estou produzindo adrenalina e cortisol porque eu estou vendo um filme de terror, eu desligo o filme ou alguém fala comigo, o cérebro corta imediatamente essa produção. Ele entra em contato com informações visuais, auditivas e sinestésicas que me contam que não, eu não estou numa floresta escura à noite com uma coisa qualquer me perseguindo. Entenderam? Então, informação, informação, informação. Quanto maior o índice de informação, menor o de medo e insegurança. O contrário também é verdadeiro. Sim. Então, eu vou responder aos seus medos com informações que acabe com eles. E aquelas que eu não sei responder. É aquela coisa assim, eu quero conversar com você depois. Isso é outra coisa. O que eu estou falando agora é... Então, decidimos que a água não vai ser mais envasada desse jeito. Vai ser envasada desse jeito. Tá certo? E aí você vai botar todas as tuas preocupações sobre isso. Esclareci tudo o que eu sabia. E o que eu não sei responder? O que a gente faz com isso? Porque a atividade amidalar ainda está lá. Mas vamos lembrar que a atividade só está lá porque você está sentindo seu emprego em risco, sua sobrevivência, sua subsistência em risco. O que eu preciso como líder fazer para acabar com essa atividade amidalar? Eu só preciso dizer: mas quer saber? Vocês dois? A gente já enfrentou tanta coisa difícil e eu confio na nossa capacidade para resolver o que vier lá na frente e a gente vai resolver junto. As amigas fazem... A amígdala de preferência é aqui, não? Calminha, para você ter acesso ao córtex.
Perfeito. As informações e tal. Agora, isso do eu quero conversar com você depois tem a ver com a atividade amidalar, tem a ver com o fato do cérebro ficar fazendo o tempo todo tentativas de previsão e sempre preferindo enxergar o pior, porque ele tem que se preparar para o pior. Para o melhor, ele só precisa receber. Exatamente. Tem até lógica nisso, né? Então, primeiro, não façam. Sabe assim, só diz assim, ó, escuta só, vamos marcar uma reunião, mas não começa com a frase, eu preciso falar com você, sem dizer. Se você pode, mas vou te adiantar, tá? É só sobre a garrafinha que antes era assim, agora é assado. Ah, beleza, chefe, vamos ver aí a data. Perfeito. Mas eu preciso falar com você. Vai até minha sala, sem falar nada. Você não tem noção de quanta coisa ruim pode acontecer num organismo vivo, da mesa até a sala do chefe, só com essa frase. Quantos filmes de terror? Nossa Senhora! Eu vou perder o meu emprego. Alguém falou alguma coisa que não é verdade. Eu olha, errei alguma coisa. O Nelson Rodrigues, ele tem uma frase horrível, horrível, mas que se aplica aqui como uma luva. Ele diz assim, ai meu Deus, eu vou repetir de novo. É tão horrível que eu tenho até dificuldade de falar. Mas ele diz assim, toda mulher merece apanhar. Você não sabe porque está batendo, mas ela sabe porque está apanhando. Essa é a frase horrível dele. Exato. Mas o problema de quando o chefe fala, eu preciso falar com você, é que ele não sabe o que você fez de errado, mas você sabe. E achou que tinha passado batido. Entende? Então, é um problema sério isso. Sim. Não dispara. Toda vez que você dispara o filminho de terror, você também dispara a produção de cortisol. Aliás, disparou a amígdala, disparou cortisol. Adrenalina e cortisol. E cortisol enfraquece o sistema imunológico, mata neurônios do hipocampo, onde são formadas as novas memórias e, portanto, as novas aprendizagens. Como é que eu vou responder a regras novas, às novas mudanças que estão ocorrendo e procedimentos novos que eu não sei ainda, se eu não estou nem conseguindo acessar o meu córtex pré-frontal, as funções executivas necessárias para que isso se realize? Entende? Sim. Então, aí entra de novo a neurocomunicação. Como é que eu comunico isso? Começa tirando o preciso da frase. Começa por aí. E se você puder, pelo menos, falar um resuminho, uma síntese, sabe? Tipo, olho da notícia, que é uma frase, antes de você dizer... Para dar uma calmada na pessoa, para a pessoa já... Exatamente. Ou simplesmente dizer assim, olha, se eu pudesse falar agora, eu já falava agora. É que o negócio é comprido, mas relaxa que não tem nada de ruim, sim, não. Acabou. Acabou. Entende? É claro, tem gente que é super bem resolvida, que está com tudo em dia, incluindo a terapia, e que dificilmente vai fazer o tal do filminho de terror. Mas lamento informar, 98% das pessoas não tá. Nossa, não sim. Tá. Eu estava assistindo ontem, eu gostaria tanto de me lembrar a fonte, mas é uma fonte segura, que, na verdade... Não é só uma, né? São algumas fontes muito seguras. Estava num short do Estadão. E dando conta de que essa geração, a geração atual dos 14 aos 24 anos, antigamente a curva da felicidade era assim, né? Ou melhor, é isso aí, assim, fazia um sorriso. Então, feliz, feliz, feliz. Aí você sabe, né? Aqui morre um monte de neurônio. Sim, adolescência, né? Exato, adolescência. Eu perco a capacidade de ter prazer com um 15 quilhão de coisas. Então, é aquela coisa do adolescente emburrado, do adolescente que não quer nada, cheio dos tédios e tal. E depois, na entrada da idade jovem adulto, essa felicidade volta. Ela está ficando flat. Não está voltando. Vocês imaginam não que futuro... Não está então, voltando. Mas alinhado por baixo. Por baixo. Putz, aí é ruim. Se fosse em cima, né? Tá sempre feliz, né? Pois é. Então, vai pensando no futuro. Essa pessoa vem de tédio, infelicidade, e vai entrar na vida adulta desse jeito, já está no mercado de trabalho. Isso. Então, ela está fazendo filminho de terror no piloto automático, muito mais fácil do que qualquer pessoa de qualquer outra geração.
Nossa, Inês, e esse é um tema que tem se falado bastante, ainda mais depois daquela série também, Adolescência, na Netflix. Tem tido casos, assim, horríveis de crimes cometidos por jovens, por adolescentes, né? E a causa, a gente não vai falar, não, a causa é isso, isso, isso. Tem diversos É um fatores. conjunto de elementos. Mas o que, que a gente poderia trazer aqui, sob a ótica da neurociência, referente ao impacto das redes sociais a contribuir com esses comportamentos e com esse Então, problema que a gente tem enfrentado? vamos entender uma coisa, tá? O cérebro só sabe o que é bom se ele tiver uma comparação com ruim. Melhor se ele tiver uma comparação com pior ou menos melhor. Mais com alguma coisa que eu veja menos. Então, eu entro nas redes sociais e 99,99% das publicações são dos teus amigos e primos e sobrinhos enfim, correlatos na praia saindo de férias, indo para um restaurante maravilhoso com um prato maravilhoso de comida e uma taça de vinho do lado. Eu só vejo melhor que eu, mais que eu, muito bom. E aí eu olho para minha vida e não, no mínimo não tá nada disso. A pessoa não entende que aquilo é um momento na vida do seu amigo ou do seu correlato. É um momento na vida. Que uma série de outros momentos bem duros, por sinal, permitiu que ele chegasse ali. Você entende que a vida daquela pessoa é aquilo, então a sua é um lixo. O cérebro comparativo, por natureza, não é algo que você possa impedir de acontecer. Entende? E por comparação, então, eu estou sempre menos que. E se eu não consigo. E agora tem inclusive fake, né? Na inteligência artificial, você se coloca na Torre Eiffel, em Paris, passeando, e nem é verdade. Sim. Mas por quê? Para ficar igual a. Isso não é novo, gente. Não é novo. Não são só as redes sociais. O buraco é muito mais fundo. Por exemplo, minha geração na adolescência usava Havaianas quando a Havaiana vendia na feira e estava tudo bem. Usava Vulcabras. Você não tem noção como aquilo fedia. Que chute. Que chute. Exatamente. Agora tem que ser Nike e de preferência assinado pelo Jordan, não é? Então, vê. Isso já começou muito tempo lá atrás, porque assim que a propaganda descobriu que não vende água, vende emoção, começou a dizer, vende emoção, vende desejo, vende solução de dores. Então começou a dizer, não é esta água que você toma? Você não é ninguém. Fracassado. Fracassado, exatamente. E as amígdalas, o sistema límbico hipotalâmico, para ele é input de dado feito, é input de dado processado. Por isso que a gente tem todas as respostas emocionais de todos os tipos em filmes. O córtex sabe que aquilo é falso. O sistema límbico e o sistema troncoencefálico não sabem. Eles estão, porque é um storytelling, se projetando por neurônio espelho e vivendo o que os personagens da história vivem. Então, eu me emociono igual como se eu estivesse na história. Da mesma forma que eu olho alguém com um comercial onde o protagonista tem o carro mais lindo, o companheiro ou a companheira mais lindos e sarados, uma casa maravilhosa, uma roupa incrível, e toma essa água. E o meu cérebro vai atribuir a esta água aquele status. Então, eu preciso mostrar para o mundo que eu tenho esse status. Vou me virar para comprar essa água. Quando eu estava lá pelos meus, acho que 30 anos que isso começou, os adolescentes matavam para roubar um par de tênis. Um pouquinho mais caro do que o que eles usavam. Era direto, todos os dias, centenas de pares de tênis eram roubados. Caramba, Inês. Mas a propaganda fazendo as pessoas... É tão nocivo isso. Sim. Tanto que quando eu trabalho com neuromarketing, eu me asseguro de que o meu trabalho vai fazer é ajudar a Organic a vender o seu trabalho para quem está no mercado procurando por ele. E não incitar no outro
obrigatoriedade de, se você não comprar o nosso serviço, você é um fracassado. E pode olhar, a maior parte das propagandas, das publicidades vão por esse caminho. Exatamente. E uma coisa que, só comentando, quando alguém demonstra interesse no nosso serviço ou em algo desse tipo, a gente sempre a pessoa está com dúvida na tomada de decisão, às vezes está convencida de que ela quer, a gente sempre orienta. Ó, se você está com dúvida, olha seu caixa. Dá uma olhada se vai manter a saúde do seu caixa, porque isso é muito importante. Talvez o produto X, o serviço X, não esteja no momento para você, mas o serviço Y aqui talvez seja. Então, só uma dica para você, empreendedor que está vendo aí, é tão importante ter uma escada de valor. Você ter uma escada de valor de serviços, de produtos, porque talvez a pessoa não consegue adquirir o produto que está aqui no topo da escada, mas de repente ela pode adquirir esse que está aqui, mas no começo da escada. Então, só fazendo um parêntese aqui. E um outro parêntese rapidinho, falando sobre comparação, eu ouvi numa aula sua, me complementa se eu estiver esquecendo de algo, ou me corrija se eu estiver errada, é que comparação é veneno. E veneno a gente não toma. Isso, exatamente. Então, sempre... E é muito comum, eu converso com amigas, com primos, enfim, com qualquer pessoa. A pessoa tem essa questão, nossa, eu me comparo demais, ainda mais sobre a rede social. Eu também, eu acho que muitas pessoas, seria hipocrisia dizer que não, mas é algo que a gente sempre tem que estar atento. E ser grato também com o que a gente tem, porque às vezes você está olhando ali só um recorte da vida do outro. E é só um recorte. E é só um recorte, ninguém vive perfeito. Na praia, ninguém vive em Paris, ninguém está toda hora e todo dia num restaurante caro, comendo o prato mais caro do cardápio. Ninguém. Perfeito. E eu vou falar outra coisa. Quem também já tentou suicídio. Esse não é o caminho para a felicidade. Perfeito. Ponto final. Perfeito. Se fosse tanto famoso, rico, trilhardário, não se matava e se matam. Sim. Se suicidam. Sim. Se metem nas drogas, porque... Assim, hoje eu vi um vídeo maravilhoso, queria muito saber o nome daquela mocinha. Ela é desta geração, falando do mal desta geração. E ela diz uma frase maravilhosa. Ela diz assim: a geração Netflix, a gente tem uma variedade tão grande de opções de escolha que a gente precisa quase de um planejamento estratégico para escolher o filme do dia que vai assistir. Nossa. É pirante. E quando ainda escolhe vendo assiste o filme mexendo na rede social. Na rede social, exatamente. Então, quer dizer, é só o filme dar uma ralentada no ritmo que você já vai para alguma coisa. É dopamina barata. E essa frase eu achei magnífica. Se eu não tivesse tanto medo, depois que fiz essa tatuagem, eu tatuaria isso. Quando você tem tudo, nada é suficiente. Entende? Então, ela fala assim, a gente nasceu com uma possibilidade, um leque tão grande de escolhas, que primeiro, nada é suficiente. Segundo, a gente quer tudo. Porque vocês sabem, o Daniel Kahneman, não, o Richard Thaler, ele ganhou o Nobel provando que a nossa aversão à perda é 10 vezes maior que o nosso prazer pelo ganho. E é fácil ver isso. Vocês viram um vídeo na minha aula em que o cara fala, é só você pensar que a dor de perder um filho é 1000 vezes maior do que a alegria do nascimento desse mesmo filho. Entende? Nossa, Nós temos horror à perda. Então, ela diz, não é só que eu tenho um leque de escolhas absurdo e não sei para que lado eu vou. É que eu tenho que conviver com todas as outras perdas em relação à escolha que eu fiz, ela disse. Então, agora o nosso desafio dessa geração é escolher e dar conta daquilo que escolheu. E conseguir se desapegar de tudo que perdeu. E olha, gente, o cérebro não foi desenhado para isso. Não foi. É uma obesidade mental, né, Inês? Em todos os sentidos. Eu não sei, tem um especialista X que ensina sobre vendas, tem um X que ensina também sobre vendas, qual que eu escolho, vou aplicar um pouquinho de um pouquinho do outro.
Até pode parecer fazer sentido, mas se você for olhar a longo prazo e também para outras áreas da sua vida, você fica com essa obesidade mental que você não consegue escolher e seguir algo, ter Sim. consistência em algo, né? Sim, com certeza. Eu vou subir, porque eu não sei, acho que eu recebi pelo WhatsApp esse do cara que fala da dor da perda e tal. Eu vou subir para o meu YouTube, mando o link para vocês e mando o link dessa moça. Coloca no descritivo. Eu acho que as pessoas precisam assistir esses 2 vídeos. Com certeza, a gente Sim, coloca tem uma outra assim. frase também que é parecida com essa, que é aquela, a ânsia de ter e o tédio de possuir. Também. Que também pois é, né? Parecida com essa também. Aí você junta, tá vendo por que é uma questão muito mais complexa? Não tem uma resposta. As redes sociais. Então, vamos extinguir as redes sociais. Quando não tinha rede social, também já se matava Sim. para roubar um par de tênis. A vida ficou banalizada, muito banalizada. Em partes por causa dos games violentos. Você mata, pega a próxima vida e tudo recomeça. Então, é uma geração que é ótima, até em estratégia, em foco e atenção, todo jogo precisa disso. Péssima em gerenciamento de consequências. Eles não tiveram que gerenciar consequências. Era só pegar outra vida. Reseta o jogo. Nossa, Inês. É isso que o cérebro vai pondo na cadeia neural dele. Entendeu? É isso que ele vai transformando em automatismo. Aí juntar isso com a falta total de educação para inteligência emocional, eita, gente, é muita coisa. Aí o bololô tá feito, O bololô tá né? Aí é só olhar para o mundo e dizer, no que isso vai dar? Tipo, assista. É só Exatamente. assistir de camarote. Inês, e você estava falando sobre o cortisol, né? A gente estava falando sobre o cortisol e aí você pediu o lembrete para falar sobre a ocitocina. Ai, obrigada. Tá, então vamos lá. Ocitocina é o hormônio necessário para que você crie laços de confiança e tudo mais. Bacana, precisamos. Só que um experimento em neurociência que espirrou um spray de ocitocina pura no nariz de alguns voluntários, provou que esses voluntários começaram a mentir para proteger o grupo. Da mesma forma que ela, de fato, promove o relacionamento, os laços, né, num relacionamento, e é super instantâneo, você está, sei lá, você está andando de carro, se torcedor ou torcedora ferrenho de um time qualquer, passa um completo estranho usando o uniforme do time na rua, você bota a cabeça para fora e fala, aí, é nóis! Já tem ocitocina aí. Você não precisa nem conhecer a pessoa. É instantâneo desse jeito. Temos algo em comum. Sim. Já fica a dica. Tudo que você puder divulgar na sua empresa em comum entre as pessoas vai aproximar umas das outras, tá? Até aqui estamos bem, só que tem esse problema do tribalismo, né? Do bairrismo. Então, eles se fecham, o grupo se fecha num cluster e não deixa mais ninguém entrar ali. Só que toda a organização é sistêmica. Tudo é interdepartamental. Sim. Se eu fechar intradepartamento, então, por exemplo, o gestor... Aqui eu tenho problema intra também, né? Eu posso, porque eu percebo que uma pessoa na minha equipe está fragilizada, elogiar, apreciar. E o resto vai começar a ver aquela pessoa como um adversário. Sim. Como um antagonista. E vai começar a se afastar dessa pessoa. Aqui está o primeiro risco. Eu estabeleço um link, uma relação de confiança com a pessoa, em compensação eu afasto todos os outros. Então, eu vou fazer por igual para toda a equipe e vou premiar toda a equipe. A empresa vai premiar aquela equipe. Todas as outras equipes olham para aquela equipe como um adversário, um inimigo a ser derrotado, a ser vencido. Entende? Então, lidar com essa coisa da ocitocina, portanto, do reconhecimento, do elogio, do acolhimento, é uma coisa difícil. Difícil, eu não sei, mas desafiadora com certeza é. Sim. Você precisa se certificar do fairness, de que o que você está fazendo é justo e equitativo dentro da organização, não só da equipe. Sim.
Principalmente se você é empreendedor e você é responsável pelo negócio como um todo, pelo sistema inteiro. Sim. Então, esse era o parênteses que eu queria, no caso da ocitocina. Perfeito, Inês. Perfeito, perfeito. Voltando, não sei se faz sentido, mas brevemente aqui, a gente tem muito o feedback, não um feedback, mas um retorno de parceiros, de clientes, de pessoas que a gente troca de alguma forma, a questão do delegar, da dificuldade de delegar. E aí você falou sobre a autonomia, de você Isso. dar autonomia para a pessoa se sentir com autonomia de realizar aquela tarefa, aquela atividade, enfim. E aí, por exemplo, o líder ali, o gestor, ele se desprendeu de uma forma que ele falou, beleza, vou delegar com autonomia. Vou relaxar aqui e vou delegar. Vou falar para ele fazer essa tarefa aqui que eu faço. Que tem muito empresário que está ali no papel no operacional, sendo que o ideal... Muito? Muito! Eu diria que são raros os que não Que estão. não estão. Perfeito, exatamente. Estão ali no operacional e não que seja 100% errado, mas o empresário, ele precisa estar na questão... O tempo todo é 100% errado. O tempo todo. Sim, Sim, exatamente. o tempo todo é. Porque ele precisa estar ali na visão estratégica, no crescimento do negócio, em como que ele vai... Enfim. E aí, vamos lá nesse cenário. Delegou uma tarefa importante, deu autonomia. Aquele colaborador não executou. Não fez da forma que teria que ser feita. O que você recomenda para que isso não aconteça? Tá. E, no caso de acontecer, como que esse empresário, esse líder pode lidar com esse caso? Tá. Entramos na seara do feedback. Perfeito. Okay? Só, por favor, anota aí, para que eu me lembre, essa coisa do porquê que o líder está 100% no operacional é 100% errado. Beleza. Tá, ok? Me lembra disso. Em todo caso, e também a gente não abordou, mas a verdade é que a maioria dos líderes não consegue delegar. Essa que é a verdade. Sim. Eles acham que tem que sair bem feito, porque claro que recai sobre eles a responsabilidade, que os outros não farão tão bem quanto eles farão, e aí eles se sobrecarregam, não conseguem delegar. É uma rodinha de hamster, né? Sim. Cara, o negócio não acaba nunca. Mas enfim, desculpa, e aí então a gente ia falar primeiro sobre... o cara não fez. Tá bom, como é que a gente vai fazer? Bom, primeiro a gente precisa entender uma coisa, palavras... são gatilhos que disparam experiências dentro da nossa mente, na medida em que elas foram repetidas muito durante a vida e não isoladamente, dentro de um contexto. Sim. E esse contexto, ele produzia em mim uma emoção, uma resposta emocional, tá ok? Então, aqui nesse caso, quando você pergunta por quê, vamos falar agora de níveis neurológicos, né? O porquê responde pela minha motivação e pela permissão que eu me dou para fazer algo. E está, do outro lado, ligado ao sistema nervoso autônomo e crenças e valores. Para começar, crenças e valores embasam o nível da identidade. Então, eles dão suporte ao nível da identidade. Porque eu acredito que eu sou ou não sou. Certo. Tá bem? Muito bem. Então, quando eu pergunto por quê, eu estou mexendo em vespeiro. Claro, se eu quero descobrir qual era a motivação por trás, eu preciso disso. Mas eu vou ter que tomar um cuidado gigantesco, já falo por quê. Em todo caso, evite. Ele fez algo errado, vá para o nível de sistema global, vá buscar as intenções, vá buscar os ganhos, que é isso que o cérebro faz com o porquê, no porquê ele vai para o passado para justificar, no para que ele vai para o futuro buscar o que ele ganharia. Então, para que você fez isso dessa forma? E então ele me dirá, não deprima. Eu vou perguntar para que ele vai responder por que isso, isso e isso. E eu vou ter que dizer, desculpa, me expressei mal. Eu não quero saber por que você fez. Eu tenho certeza que você tem seus motivos. Eu quero saber para quê. O que você esperava ganhar? Eu achei que ia ficar mais rápido. Ficou mais rápido? Então, na hora ficou, mas olha só o estrago depois. Beleza, vamos combinar que nesse contexto você não faz mais assim? Lógico, nem eu quero. Aprendi.
Essa é a função principal do erro. Au- Ensinar. E a autorresponsabilidade também, né, Inês? De reconhecer ao invés de ficar arrumando desculpas. Isso. De qualquer forma, no pra quê você não vai muito longe, ou porque você não esgota. Perfeito. Entende? Porque você está mexendo nas minhas crenças e nos meus valores. Eles são quase infinitos. Ok? Às vezes eu quero entender a motivação. O que motivou alguém a fazer alguma coisa. Porque eu quero ajudar essa pessoa a mudar a crença que motivou isso, para que de fato isso não se repita no futuro. Não é apenas uma ação, é uma atitude, é um jeito de ser. Então, eu preciso de verdade tomar cuidado com a forma. Veja, como é que o porquê está gravado no nosso cérebro? A seguir, você será punido. Não importa o que você diga, já que estava errado. Por que você foi mexer ali? Ai, eu só queria brincar, porque ele tão pro cantinho. Às vezes não é castigo, não é apanhar. Às vezes é só mamãe está muito triste com você. Ai, meu Deus, enfraqueceu o laço de confiança. E eu dependo desta mamãe para viver. Olha o tamanho do problema aqui dentro. Então, eu ouço um porquê, meu coração já acelera, já bate forte, a respiração já fica ofegante. Para onde eu vou, para onde eu vou, o que que eu falo, o que que eu faço, E eu vou buscar, e o meu arsenal de desculpas é ótimo, de todo mundo é. Porque, tá a serviço da sobrevivência. Nossa. Então, é fantástico, né? É quase infinito, se não infinito. Então, se eu vou procurar a motivação, eu vou preferir dizer, olha só, eu estou querendo entender o que te motivou a fazer isso. Né? Que crença que você tem aí que é tão forte, que disse para você assim é a melhor forma de fazer. Evita o porquê. Nossa, uma aula, hein? Perfeito. Evita. Não sai disparando cortisol à toa. Não use uma arma de cortisol. Não é? A gente tem mais 5 minutos, tá encerrando. Vamos para o encerramento, então. Deixa- Acho que ficou um tema para a gente falar depois sobre como delegar, né? Como o líder pode delegar. Não, sobre o líder estar 100% no operacional. Sim. Eu prometo ser rápida. Tá bom? Enquanto isso, eu vou aqui do lado pegar uma coisinha rapidinha, mas eu tô te ouvindo. Tá bom. Foi. Vamos lá, encerramento. Então, tão brevemente quanto eu possa, isso faz parte do workshop de jogos. Eu preciso provar para eles que a neurologia funciona de um jeito quando você está no operacional e de outro jeito quando você está usando a visão sistêmica. Se você estiver no operacional lá na frente, o trem está descarrilhando e você não tem condição biológica, neurológica de ver isso e corrigir. Mas esse é o seu papel. É fazer com que o trem saia dessa estação e chegue na próxima. Não é ficar entrando o tempo todo no vagão de carga para ver se a carga está retinha, certinha, bonitinha, se não chacoalhou nada. Você tem alguém para fazer isso. Eu acho só esse assunto aí já dá um podcast inteiro. Não tenha dúvida. Não. Muito mais, né? Dá. E se você amou, assim como a gente, essa explicação da Inês, eu recomendo fortemente de você participar do workshop de jogos. E dinâmicas. Perfeito. Inês, então, Que infelizmente, com muita dor no coração, Passou tão rápido, Passou né? muito Caramba, rápido. nossa. a gente tá chegando aqui no final. Novamente, eu quero te agradecer muito por também. dedicar o seu tempo aqui, o seu conhecimento com a gente. É uma honra ter você como nossa parceira, como nossa amiga, tá? Desculpa, nossa amiga. E a gente quer te entregar um livro que a gente leu, né? Nós lemos. É um livro muito rico, Essencialismo, com todo o meu coração para você. Você já me falou várias vezes. É muito bom esse Foi o livro. livro mais indicado esse ano para os meus amigos, para o pessoal da minha família. Então, eu espero que você leia com muito carinho também. E você também aí de casa. No próximo episódio a gente já vai falar sobre ele. Perfeito. Menos é mais. Próximo episódio a gente já fala sobre esse livro. E eu recomendo fortemente que todo mundo leia. Pode ser empreendedor, trabalhar num CLT, leia. muito bom, é muito com bom muito isso. amor pra Eu você, e a minha Inês. biblioteca de mais de 3.000 livros agradecemos imensamente por este bebê 3001. que está chegando. 3001. A Inês tem uma biblioteca, gente, incrível, Ela é incrível, mesmo. maravilhosa, Que o Carlos quentinha. que construiu para mim. O amor da vida dela que construiu. Inês,
Muito obrigada por tudo. Obrigada eu, gente, A pela gente que oportunidade. agradece demais e a gente já tem um monte de novos temas, né? Pra gente Isso aí. discutir nos próximos. Foi um prazer inenarrável. Pessoal, já segue a Inês aí nas redes sociais, segue a gente também e coloca aqui nos comentários tema de próximo vídeo ou alguma pergunta que você quer fazer aqui pra Inês. Combinado? Certo? Até a próxima! Valeu, pessoal. Tchau.